CRM Paraíba Podcast, bem-vindo novamente à nossa forma de comunicação mais ágil, muito mais perto do médico paraibano e da sociedade. Eu sou Bruno Leandro, estou na presidência do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba e tenho a honra hoje de conversar, bater um papo com o nosso querido amigo, coordenador de comunicação e TI do CRMPB, Dr. Cláudio Oreste, que além de médico pediatra, também tem especialização em marketing. Então nada melhor do que trazê-lo aqui num novo momento de comunicação do CRM para nós discutirmos sobre isso, né, doutor Cláudio? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar colocando e tirando as dúvidas, né, em relação à comunicação do CRM da Paraíba e me coloco à disposição para todos que queiram conhecer um pouco mais dessa área. Doutor Cláudio, me preocupa sempre uma coisa no CRMPB e vou ser bastante taxativo. Todo mundo fala, o CRM não faz nada. O CRM só pune, o CRM só cobra anuidade, só que eu vejo que a gente faz muita coisa e essa muita coisa não chega para o médico, não chega para a sociedade. Como é que a gente pode melhorar então essa forma de comunicar, de tornar interessante aquilo que a gente faz e fazer com que o médico enxergue a importância e tudo que nós fazemos dentro do Conselho Regional de Medicina, que não é pouco? Com certeza, o que é entregue é muito pouco do que é feito. E isso se deve a uma questão de paradigma. A gente tem um paradigma em termos de referência do CRM com relação ao passado do CRM. Isso. As ações do CRM eram o quê? Judicante, cartorial. E isso ficou durante muito tempo no inconsciente do médico. Para que eu vou entrar no site do CRM se só tem essas coisas lá? Para que eu vou procurar o CRM? Só que isso já vem mudando há algum tempo e agora vem uma mudança que vai revolucionar. Porque, na verdade, assim como o CRM é a casa do médico, os portais, na verdade, as comunicações que a gente utiliza, ele vai ter muito mais propriedade para o médico e interesse atual. Com certeza, é uma mudança total até de layout, de forma de apresentar, modelo visual aqui. Aqui é uma inovação, Exato. Nós estamos dentro dessa inovação. Comunicar vem do grego que é comunicare, que significa tornar comum. Então eu noto que a gente até informa muito, mas não se comunica bem. É isso que a gente tem que... Essa dificuldade eu posso garantir o que eu digo, mas não o que você vai entender. Perfeito. E essa prática... Esse é o desafio. Essa prática é que a gente tem que aprender a escutar, a ouvir e entender como quem está do outro lado. E a gente se limita muito a ter nossa identidade querendo impor, às vezes, de uma maneira que talvez não seja a maneira mais prática. Perfeito, doutor Cláudio. Eu sempre noto isso, até para quem faz política pública, geralmente ele faz para o outro sem perguntar o que o outro quer. Exato. Não é? Da mesma forma, a gente às vezes informa sem perguntar se é esta informação que o outro quer. Por isso que é importante o que o senhor falou. Exato. E esse entendimento começa a partir do que, de fato, é interessante para o médico. O que ele busca? O que ele quer encontrar num site de referência que seja dele. A minha casa, a minha referência em comunicação, o que é que eu vou ter lá disponível? Primeiro, antes de tudo, se você observar o que dá mais propriedade a qualquer site, a qualquer mídia, é o conteúdo. Sim. O conteúdo ele é fundamental e tem que ter uma análise desse conteúdo que seja prático, seja objetivo, seja interessante, que tenha aquilo como referência. Eu vou dar um exemplo bem prático. Sim. Algumas calculadoras. Eu tenho lá disponíveis. Eu vou procurar quem? O site do CRM. É onde eu encontro essas calculadoras para utilizar na prática. Sim, você melhora, otimiza a vida do médico. Não só otimiza, mas é um chama para que ele preste atenção em outras coisas. Sim. Então, a gente pode soltar algumas coisas que sejam interessantes, atrativas, Perfeito. que ele passe a ter no próprio CRM, a exemplo do que está sendo desenvolvido em educação continuada. Sim. Se eu tenho lá os guidelines, eu tenho as calculadoras, eu vou procurar o quê? Se o CRM for referência, vai buscar no CRM. Exatamente. E aí você acaba vendo tudo que a gente faz além disso. É como se fosse uma isca de comunicação. Mais ou menos dessa forma, porque tem que tornar atrativo
A curiosidade é natural do ser humano. E eu vou ter que colocar coisas que sejam curiosas, interessantes, para que ele venha pegar. E nesse pegar, a gente, de certa maneira, pega ele também para que a gente possa ofertar mais coisas. Com certeza, até porque nós fazemos ações que modificam diretamente, impactam muito na vida do médico e da sociedade. E aí eu me preocupo, porque hoje a geração, sobretudo a mais jovem, quer conteúdos muito rápidos, muito objetivos, como o senhor falou. Agora, como fazer isso? Porque o que a gente faz às vezes é tão difícil de explicar em poucos segundos. Como é que a gente consegue esse mecanismo? Primeiro, a interação. O site tem que ser interativo, ele tem que ter uma facilidade de acesso e tem que ser otimizado. Às vezes você entra num layout de um site que é extremamente confuso e ele acaba se perdendo. Então, menos às vezes é mais. Com certeza. Desde que tenha a gente chama de amigável, interface amigável, para que ele possa ser intuitivamente fácil de navegar. E aí a gente começa a atrair pelo conteúdo e pelas facilidades e oportunidades que pode ter. Eu estava vendo alguns exemplos de sites do próprio CRM em outros estados, onde tem uma gama de facilidades para o médico. Desde a oportunidade de classificados. Eu vi serviços, oferta de serviços, saber onde tem emprego, né? Exato, emprego é uma coisa fantástica. Concursos públicos. Para que eu vou procurar sites fora, se eu tenho dentro do próprio CRM? Então, essa é uma questão prática. O CFM, inclusive, ele fez programa de benefícios CFM+, que a gente está atualizando, que também é uma forma de chamar mais atenção, não é isso? Um desses exemplos que a gente tem bem prático, exemplo de classe, é a OAB. Sim. A OAB já consolidou e as pessoas procuram efetivamente aquela que tem benefícios agregados. Só para explicar melhor, o médico, determinada empresa que se cadastrar e que for aprovada no cadastro, ela vai oferecer descontos para aquele que for médico. Basta ser médico, ter a sua anuidade paga em dia, ou seja, está quite com as suas contribuições com o conselho, que praticamente toda aquela anuidade que o médico paga vai ser revertida de alguma forma em benefícios, né? Então, é uma outra forma de comunicação, com certeza. Quais são os canais hoje de comunicação que a gente utiliza mais no nosso conselho? Basicamente, a gente tem, além do site, né? A gente tem o Instagram, que é muito utilizado, e digamos, a máquina da vez. Sim, é verdade. E, além disso, tem o YouTube, que tem um conteúdo mais prolongado, mais educativo, e também tem o Facebook, que pode ser utilizado. E todos eles o mesmo padrão, endereço, né? O mesmo padrão, o mesmo endereço, entendeu? Existe uma conexão entre eles, que facilita o acesso de um para o outro, e a ideia é potencializar ainda mais, alterando e implementando algumas coisas que já são utilizadas em outros CRM para que a gente possa estar atualizando e buscando esse médico que ainda não tem conhecimento. Então, talvez isso venha com a questão do WhatsApp. Sim. Se você observar, houve uma mudança considerável em termos de busca de comunicação e informação. Da televisão, antigamente, e hoje para a internet. Praticamente a gente nem assiste mais, né? A não ser que seja um streaming. E mesmo na parte de comunicação, de informação, basicamente as mídias sociais elas estão sendo preferenciais em busca de informação, mesmo que às vezes o conteúdo não seja tão fidedigno. Complexo isso, às vezes não é verídico, é por isso que é importante checar também a veracidade. Exato. E quando você tem um órgão de classe, uma referência como o CRM, é lógico que tem uma chancela, um cuidado maior ao publicar alguma informação para que ela tenha fidelidade. Esse é o compromisso maior de quem faz a coisa de maneira ética. Que é a nossa maior premissa, a nossa praia é a ética. Na verdade, nós somos o órgão, a casa do médico, a casa da ética. E nós temos também o Spotify, né? Porque o Spotify também, CRM Paraíba, agora com justamente, podcast. É o nosso mais novo membro da família.
inclusive através do podcast, que é uma ferramenta também, que o médico está aí, está ouvindo, ele pode escutar no carro, ele pode escutar no plantão. Quem sabe não estão nos ouvindo agora, indo mesmo para o plantão ou voltando dele. Pois é. Então isso facilita muito, e aí ele vê as palestras, as entrevistas, ou alguma coisa que seja de interesse dele para acessar, mas deixa já de antemão ele conectado no podcast do CRM Paraíba. Perfeito. Cláudio, também uma coisa que me chama a atenção, dentro da minha vida conselhal, quando eu participo de alguns processos da parte de judicância, eu vejo que muitos deles, nem são erros provocados pelo médico, mas são falta de comunicação e até pleonasticamente falando, é comunicação efetiva do médico com seu paciente. Aproveitando que a gente está falando de comunicação institucional, mas indo agora para a prática, também é importante que o médico se comunique melhor com a sociedade. Nós precisamos nos comunicar melhor com o médico com a sociedade. Precisa quebrar um gelo que existe na relação médico-paciente. Muitas vezes o médico é visto como um professor e à distância, quando na realidade a medicina está avançando para uma área que é chamada atenção ao paciente e cuidado com o paciente. Sim. E isso torna o paciente o quê? De certa maneira, colaborador do médico, parceiro do médico, que está é assistência voltada para o paciente. Porque existe uma questão de envelhecimento da população também, não é só do médico, e esse envelhecimento da população precisa que o paciente seja também protagonista do seu tratamento. E eu só posso fazer isso na medida que ele é parceiro do médico. São princípios bioéticos que precisam ser respeitados, inclusive. Então, essa comunicação ela tem que ser aprimorada, tem que ser melhorada e tem que quebrar esse paradigma que o médico está no patamar acima. Sim, com certeza. A relação é entre pessoas, entre entes, que tem o seu valor, tem o seu conhecimento, tem a sua forma de interagir, que a gente precisa entender mais e aproximar cada vez mais os dois. Não, com certeza. É muito importante essa relação que foi falada, até porque, repito, é uma das maiores causas de reclamações em que as pessoas elas levam isso como uma sindicância que acaba virando um processo ético profissional. A falta de comunicação. O médico não me falou o quê? Às vezes ele informou, mas como a pessoa não entendeu, e é muito importante também que se legalize tudo, coloque tudo em prontuário, que tenha também um termo de consentimento quando for necessário. Essa parte também é muito importante. Do outro lado, o outro lado da moeda é, às vezes, o excesso, né, o sensacionalismo na forma de comunicar. Às vezes a pessoa diz, eu sou o melhor que faz isso, eu sou o único que faz aquilo, e aí a gente tem algumas limitações relacionadas à publicidade e à forma de marketing também do médico. Nessa área, sem dúvida, a gente sempre procura mostrar que quando ele torna ou ele vende um produto que talvez ele não consiga entregar, ele está se colocando de maneira a ser passível de algum erro. Sim, com certeza. E aí o que acontece? A gente sempre diz que o conteúdo ele é importante mais do que qualquer outro direcionamento que o médico pode dar superlativo. Então, na medida que ele vai dizer que é o melhor, ele não tem como garantir que, de fato, ele possa ser o melhor. Ele é mais um, mas o mais importante que ele pode fazer é dar atenção à comunicação e à interação com o paciente. Que às vezes é o cuidado que o médico tem que fazer ao dar entrevistas, por exemplo. Ele pode falar dos assuntos, ele pode falar do impacto daquilo que ele está fazendo para a sociedade. Por exemplo, se eu falar, nós estamos no Novembro Roxo, que é da prematuridade, já que nós dois somos pediatras, nós podemos falar da prematuridade, nós podemos falar como evitá-lo, como conduzir uma criança prematura, mas de repente eu não posso dizer, eu sou o médico que vai tratar de crianças prematuras, então meu consultório é tal, vai lá para mim, eu sou o médico que vai resolver o problema do seu filho, então tem que ter um cuidado, um zelo com a comunicação. Pois é, muito mais importante ele falar dos cuidados com a prematuridade. Educativamente. De forma educativa,
falar sobre a questão dos cuidados que tem que ter ao redor e de forma que passe para a família, passe para as pessoas a confiança da informação dada com seriedade. Ao passo que quando ele chama para ele essa responsabilidade, é muito perigosa porque ele pode estar cometendo um erro ético. Não, com certeza. E o Conselho também tem um papel importante nisso, já que nós estamos falando da comunicação do Conselho com o médico e com a sociedade, e do médico com a sociedade de uma forma geral. Nós temos uma comissão de divulgação de assuntos médicos, que o médico pode tirar dúvidas, né, para saber se pode ou não pode se comunicar daquela forma. E também nós temos a obrigação também, eu digo isso como obrigação, de informar e comunicar ao médico quais são as suas potencialidades e limites. Não é isso? Exato. E mesmo porque, assim, é melhor prevenir do que remediar, né? Na medida que ele entra em contato com esse comitê, ele pode, de certa maneira, prevenir um erro que venha a ter que responder por esse erro. Então, a gente está sempre aberto, a gente está sempre receptivo. O médico não tem que ter receio, entendeu? Do CRM, porque ele está ali para ajudar, mais qualquer coisa, e orientar. Com certeza. Nós temos, aliás, uma grata satisfação. Temos um time de 40 conselheiros eleitos, mais 2 que vieram da Associação Médica, né, nessa união de entidades médicas dessa nova gestão. E temos a total satisfação de poder estar muito mais próximo do médico e da sociedade. Dentro das nossas linhas de comunicação, nós falamos também muito, né, de artigos sobre doenças, sobre alguma intercorrência, algum agravo à saúde, direto para a sociedade, né? Quer dizer, não é só com o médico o nosso canal de comunicação, é também com a população de uma forma geral, para orientá-la, para poder fazer com que essa informação chegue de forma verídica, né, de forma com qualidade formativa. Isso é muito importante também, o papel social do Conselho na comunicação. E ela está sempre atrelada ao momento atual, às dificuldades que se apresentam a cada momento e que não são poucas e são variáveis, mas ela sempre tem um foco no momento presente e o que demanda mais em termos de impacto para a sociedade. Tanto nos nossos informativos, como no nosso boletim, como também no Instagram, a gente tem informativos, tem opinião médica, tem artigos que são impactantes. Sim, com e certeza. eu acho que é o mecanismo de busca mais adequado para quem quer esclarecimentos. Com certeza, nós participamos disso e divulgamos sempre para a população de uma forma geral, em todos os nossos canais. E você lembrou muito bem, nós temos um informativo que ele é quinzenalmente publicado toda sexta-feira, quer dizer, uma sexta-feira a cada 15 dias. Ele traz mais um resumo dos últimos 15 dias, mas com todas as informações lá de uma forma muito precisa e que está disponível gratuitamente no site do CRMPB para todos os médicos e todas as pessoas da sociedade, não é isso? Exato. E, além disso, a gente está também tentando, dentro desse processo de comunicação, tornar o médico, aos olhos da sociedade, um ser humano igual a qualquer outro. E para isso como é de fato. Como é de fato. E para isso a gente está utilizando alguns projetos que tendem a tornar mais prático a vida do médico, de forma que as pessoas assimilem o que é a vida do médico. Porque às vezes vê a pessoa, mas não vê o quanto ela trabalhou para chegar até ali, o quanto ela se esforçou, o quanto ela no dia a dia, ela tem as suas dificuldades e limitações como qualquer Precisamos, pessoa. Cláudio, excelente ideia, esse projeto vai ser ótimo. Nós já temos um programa que é o Médico Sem Jaleco, para levar um lado mais humano do médico, mas é importante que o médico conte as suas experiências, suas histórias, não necessariamente científicas, né, mas de relação humana dele com o paciente, dele com outros profissionais, para que nós possamos realmente levar esse conhecimento para a população de uma forma geral e também para outros médicos, né? Com certeza. Eu acredito que todos têm a ganhar com isso. Sim. E a população talvez tenha uma forma diferente de ver o médico. Mais humano, mais próximo, mais real, e entender também e ter tanta empatia dos dois lados, como a compaixão que é premente em toda a sociedade, que modifica. Maravilha, doutor Cláudio. Papo bom acaba logo. Infelizmente. E eu queria, então, suas considerações finais aí para todo mundo, que espero que tenha nos comunicado com esse público. Com certeza. Na verdade, a grande questão que a gente tem de dificuldade é o que chama de feedback.
é o retorno das nossas ações, seja através de críticas, de opiniões, sugestões. A gente está aberto para ouvir mais do que falar. Eu acredito muito nisso, Dr. Cláudio. Muitíssimo obrigado por sua participação. O Dr. Cláudio, que vai aqui estar muito desse podcast, muitas vezes conduzindo também as entrevistas como um coordenador de comunicação e como um excelente profissional também da área de marketing. E eu fico muito feliz por essa oportunidade da gente bater esse papo e discutir grandes projetos. E nessa gestão aí dos próximos 5 anos do CRMPB, tenho certeza que teremos muito a aprender com a sua experiência e fazer com que as informações sejam muito mais participativas e sejam de forma de interação com a sociedade e com o médico. Muitíssimo obrigado. Só tenho a agradecer também e vamos adiante com esses projetos que temos muito o que mostrar. Esse é o CRM Paraíba Podcast. Muito obrigado a você que nos ouviu. Espero que a gente tenha se comunicado com você e em breve teremos outro aí na semana seguinte para falar de mais temas relacionados aqui às nossas ações do CRM Paraíba. Um grande abraço.